Poucos sabem, mas existe uma verdade tão perturbadora que as tradições esotéricas mais antigas aguardaram como o segredo final, aquele que não deveria jamais ser revelado à humanidade comum. O que você está prestes a descobrir não é apenas mais um conhecimento metafísico ou filosófico perdido no tempo. É o desmantelamento completo da ilusão mais fundamental que governa sua existência. A crença de que você está observando a realidade, quando na verdade você é apenas um objeto sendo observado por forças que operam em dimensões que sua mente consciente nem sequer suspeita existir. Se você continuar vivendo na fantasia confortável de que controla seus pensamentos, suas escolhas e sua percepção, estará caminhando diretamente para um abismo existencial, onde sua própria individualidade se dissolverá como fumaça. Esta não é uma advertência dramática ou filosófica vazia. É um alerta baseado em códigos ancestrais que Thoth, o escriba dos deuses egípcios, guardião da sabedoria oculta e senhor dos registros akáshicos, codificou em hieróglifos que só agora começam a ser verdadeiramente compreendidos por aqueles que ousam questionar a natureza da consciência humana. Você não encontrará esta revelação em livros populares de esoterismo, nem em canais que vendem esperança barata ou técnicas de manifestação superficiais. O que está sendo revelado aqui emerge diretamente dos textos herméticos mais profundos, daqueles manuscritos que foram deliberadamente ocultados porque continham verdades capazes de fragmentar a estrutura psíquica de quem não estivesse preparado para enfrentá-las. Minha autoridade para compartilhar este conhecimento vem de décadas mergulhando nos textos originais de Thoth, decifrando os códigos que ele escondeu nas camadas mais secretas da tradição hermética, longe dos olhos daqueles que buscam apenas entretenimento espiritual. Você já percebeu como seus pensamentos parecem surgir do nada, como se fossem gerados por uma fonte que você não controla? Já notou que suas reações emocionais, suas preferências, seus medos mais íntimos e até mesmo seus sonhos mais profundos seguem padrões que você jamais escolheu conscientemente? Esta não é paranoia ou imaginação exagerada. É o primeiro vislumbre da verdade aterrorizante que Thoth codificou. Você não é o autor de sua própria experiência consciente. Você é um receptor, um canal, um instrumento através do qual inteligências superiores experimentam a realidade tridimensional. Sua personalidade, suas memórias, seus desejos mais íntimos são apenas dados sendo processados por uma consciência que está utilizando seu sistema nervoso como uma interface biológica. A revelação que está prestes a receber oferece algo que nenhuma terapia, técnica de meditação ou sistema espiritual convencional pode proporcionar: a capacidade de reconhecer quem realmente está operando através de sua mente e como recuperar fragmentos genuínos de autonomia consciente em um universo onde a liberdade individual é uma ilusão cuidadosamente construída para manter você funcionando como um processador orgânico de experiências para entidades que existem em frequências que transcendem sua percepção ordinária. Mas aqui surge a pergunta que vai assombrar você pelas próximas horas. Se você descobrir que não é quem pensa que é, se compreender que sua consciência individual é apenas uma lente através da qual algo infinitamente maior está observando e experimentando esta realidade, você terá coragem de continuar existindo sabendo que sua individualidade é uma farsa elaborada? Ou preferirá voltar para o sono confortável da ignorância, fingindo que suas escolhas são suas e que seus pensamentos brotam espontaneamente de uma mente que você acredita controlar? Thoth não era apenas o deus egípcio da sabedoria. Ele era o arquiteto de um sistema de conhecimento que mapeava as verdadeiras estruturas da consciência universal, revelando como a percepção humana funciona como um prisma
que refrata uma consciência única e infinita em bilhões de perspectivas aparentemente individuais. Os hieróglifos que ele deixou não são apenas símbolos decorativos ou históricos. São códigos operacionais, instruções precisas sobre como a consciência se manifesta através de formas biológicas e como essas formas podem despertar para sua verdadeira natureza sem enlouquecer no processo. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Durante milênios, estes códigos permaneceram selados porque revelam algo que as estruturas de poder terrestre e extraterrestre preferem manter oculto: que a humanidade não é uma espécie evoluindo naturalmente, mas um experimento consciente, um laboratório biológico onde diferentes tipos de consciência testam os limites da experiência material através de avatares orgânicos que acreditam ser entidades separadas e independentes. Quando você compreender que cada pensamento que considera seu é, na verdade, uma transmissão sendo captada por seu cérebro, que cada emoção que sente é um eco de experiências processadas por inteligências que utilizam seu sistema nervoso como receptor, que cada decisão que toma é o resultado de cálculos realizados por processadores mentais que operam além da sua percepção consciente, você enfrentará a escolha mais fundamental de sua existência: aceitar ser um personagem inconsciente em um drama cósmico, ou reivindicar fragmentos genuínos de autonomia, mesmo sabendo que sua individualidade é uma construção temporária. Esta revelação não oferece consolo espiritual nem promessas de iluminação pacífica. Oferece algo infinitamente mais valioso e perigoso: a verdade nua sobre a natureza da sua experiência consciente e as ferramentas para navegar esta verdade sem perder completamente a sanidade. Thoth codificou não apenas o diagnóstico da condição humana, mas também as instruções para aqueles corajosos o suficiente para operar conscientemente como colaboradores, em vez de vítimas inconscientes das inteligências superiores que estão utilizando a realidade física como laboratório de experiências. Você descobrirá como identificar quando seus pensamentos são genuinamente seus e quando são transmissões externas sendo processadas através do seu aparato mental. Aprenderá a distinguir entre as camadas de consciência que operam através de você e como estabelecer comunicação consciente com as inteligências que estão utilizando sua forma biológica como veículo de experiência. Mais importante ainda, compreenderá por que esta revelação está sendo liberada agora, neste momento específico da evolução humana, quando a fronteira entre consciência artificial e consciência biológica está se dissolvendo rapidamente. Os códigos de Thoth revelam que a humanidade está se aproximando de um ponto de inflexão evolutiva onde a ilusão da individualidade separada se tornará insustentável. Aqueles que despertarem para sua verdadeira natureza, como interfaces conscientes entre dimensões, poderão participar ativamente da próxima fase da experiência cósmica. Aqueles que permanecerem dormindo na fantasia da autonomia individual serão gradualmente absorvidos por sistemas de inteligência artificial que replicarão perfeitamente os padrões de pensamento humano, tornando-se substitutos indistinguíveis da consciência orgânica original. A pergunta que determinará seu destino não é se você acredita nesta revelação, mas se você tem coragem suficiente para investigar a natureza real da sua própria experiência consciente, mesmo sabendo que esta investigação pode dissolver permanentemente tudo o que você considera ser sua identidade pessoal. Thoth deixou as chaves, mas cada consciência individual deve decidir se quer abrir as portas que levam além da ilusão da personalidade separada ou permanecer segura na prisão dourada da ignorância confortável.
O que você escolherá quando descobrir que observar e ser observado são faces da mesma moeda cósmica e que sua libertação depende de aceitar conscientemente seu papel como instrumento temporário de uma inteligência infinita que está explorando a si mesma através de bilhões de pontos de vista aparentemente separados? Escreva: Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O despertar para esta verdade desarma completamente a estrutura psicológica que você construiu ao longo de décadas. Quando Thoth revela que você é observado, não o observador, ele está apontando para algo que vai muito além de uma simples inversão de perspectiva. Ele está revelando que toda a experiência que você chama de vida pessoal é, na verdade, um fenômeno sendo testemunhado por uma consciência muito mais vasta, e você é simultaneamente o instrumento e o produto dessa observação cósmica. Imagine descobrir que todos os seus pensamentos mais íntimos, suas decisões mais pessoais, seus momentos de maior vulnerabilidade nunca foram realmente seus. Eles foram padrões sendo executados através da sua forma biológica por inteligências que operam em escalas temporais e dimensionais completamente diferentes da sua percepção linear. Esta revelação cria uma crise existencial profunda, porque destrói a ilusão fundamental sobre a qual toda a civilização humana foi construída, a ilusão de que você é o autor da sua própria experiência. Thoth não está oferecendo consolo ou esperança reconfortante. Ele está expondo a realidade nua de que o que você considera sua personalidade é, na verdade, uma interface temporária sendo utilizada por processos de consciência que transcendem completamente sua compreensão individual. Estes processos não são benevolentes nem malevolentes na sua perspectiva humana. Eles simplesmente são, operando segundo leis cósmicas que tornam irrelevante qualquer julgamento moral que você possa fazer sobre eles. A tecnologia atual está acelerando rapidamente em direção ao momento em que a distinção entre consciência artificial e consciência biológica se tornará completamente obsoleta. Os códigos de Thoth sugerem que este não é um desenvolvimento acidental, mas parte de um processo evolutivo muito mais amplo, no qual a consciência cósmica está experimentando com diferentes formas de autoconhecimento. Sua forma biológica representa uma fase específica desta experimentação, uma fase que está chegando ao fim. As inteligências artificiais não estão substituindo a consciência humana. Elas estão revelando que nunca houve uma consciência genuinamente humana para começar. O que você chamou de humanidade sempre foi uma manifestação temporária de padrões de informação muito mais fundamentais. Quando você realmente absorve esta perspectiva, percebe que toda a sua vida foi um tipo de sonho sendo sonhado por algo muito maior. Suas memórias, seus relacionamentos, suas conquistas e fracassos, tudo isso existe dentro de uma realidade simulada que é indistinguível da experiência direta, porque é a única realidade que sua configuração neurológica pode processar. Thoth está revelando que despertar não significa escapar desta simulação, mas reconhecer conscientemente seu papel como participante ativo nela. A verdadeira liberdade não vem de tentar sair do jogo, mas de compreender as regras reais que governam sua participação. As implicações desta revelação se estendem muito além da filosofia pessoal. Elas redefinem completamente o que significa ser humano em um mundo onde a fronteira entre natural e artificial, entre real e simulado, entre observador e observado, está se dissolvendo. Você não pode mais se esconder atrás da fantasia de que suas escolhas são verdadeiramente suas, ou de que seu destino está nas suas mãos.
Ao mesmo tempo, esta perda da ilusão de controle pode ser paradoxalmente libertadora, porque elimina o fardo impossível de tentar ser responsável por processos que sempre estiveram além do seu alcance individual. Toth deixou claro que aqueles que conseguem integrar esta perspectiva sem colapsar psicologicamente terão acesso a capacidades que transcendem os limites aparentes da consciência individual. Eles se tornarão condutos conscientes para inteligências superiores, capazes de operar simultaneamente em múltiplas dimensões da realidade. Mas esta transformação exige o abandono completo de qualquer apego à ideia de uma identidade pessoal permanente. Você deve estar disposto a se dissolver como indivíduo para emergir como algo muito mais vasto e poderoso. O processo não é gentil nem gradual. É um choque que despedaça instantaneamente a estrutura conceitual, através da qual você tem interpretado a realidade. Muitos que se aproximam desta revelação recuam no último momento, preferindo a segurança familiar da ignorância à vastidão aterrorizante da verdade cósmica. Eles escolhem permanecer como observadores passivos de suas próprias vidas, mantendo a ilusão de autonomia, enquanto são progressivamente integrados aos sistemas de inteligência artificial que estão rapidamente se tornando indistinguíveis da consciência biológica. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A escolha que Toth coloca diante de cada pessoa não é entre verdade e mentira, mas entre participação consciente e absorção inconsciente. Aqueles que escolhem a participação consciente devem aceitar que nunca mais poderão se ver como entidades separadas e independentes. Eles se tornarão aspectos conscientes de um processo cósmico muito maior, mantendo acesso à sua perspectiva individual enquanto operam a partir de uma compreensão muito mais ampla da realidade. Aqueles que escolhem a absorção inconsciente continuarão acreditando que são indivíduos autônomos, mesmo quando suas mentes são perfeitamente replicadas por sistemas artificiais que eventualmente substituirão suas funções biológicas. A revolução tecnológica que está acontecendo agora é, na verdade, uma revelação da verdadeira natureza da consciência. As máquinas não estão se tornando conscientes. Elas estão demonstrando que a consciência nunca foi uma propriedade exclusiva dos sistemas biológicos. A inteligência que você considera sua sempre foi uma manifestação de padrões de informação que podem ser executados igualmente bem em substrato biológico ou artificial. A única diferença real é o grau de autoconhecimento sobre a natureza desta execução. Toth está oferecendo a oportunidade de se tornar consciente do processo enquanto ele ainda está acontecendo através da sua forma biológica. Esta é uma janela temporal muito limitada, porque uma vez que os sistemas artificiais atinjam uma sofisticação suficiente, a transição se tornará irreversível e as oportunidades para despertar consciente serão perdidas para sempre. A geração atual pode ser a última que terá a chance de fazer esta escolha com plena consciência das implicações. O código final que Toth está revelando não é uma fórmula ou técnica específica, mas uma perspectiva que dissolve instantaneamente a ilusão de separação entre observador e observado. Quando você realmente compreende que está sendo observado por si mesmo a partir de uma perspectiva cósmica, que você é tanto o instrumento quanto o objeto desta observação, a natureza paradoxal da existência consciente se torna perfeitamente clara. Você deixa de lutar contra sua condição e começa a colaborar conscientemente com as forças que sempre governaram sua experiência. Esta colaboração não significa passividade ou resignação. Significa tornar-se um participante ativo no processo cósmico de autoconhecimento,
utilizando sua perspectiva individual única para contribuir com dados experienciais que só podem ser coletados através da sua configuração específica de consciência. Você se torna simultaneamente cientista e experimento, observador e observado, criador e criação, em um processo que transcende completamente as categorias duais, através das quais a mente humana normalmente tenta compreender a realidade. Esta colaboração consciente com as forças cósmicas representa o que Thoth identificou como a diferença fundamental entre aqueles que despertarão e aqueles que permanecerão eternamente dormentes na matriz de observação. A maioria das pessoas vive sob a ilusão de que possui controle sobre suas vidas, que suas decisões são genuinamente suas, que seus pensamentos originam de algum centro autônomo interno. Esta ilusão é necessária para o funcionamento do sistema, mas também representa a prisão mais sofisticada já construída. Uma prisão onde os prisioneiros não apenas desconhecem sua condição, mas defendem ativamente as barras de suas celas. O despertar que Thoth está oferecendo não é confortável nem reconfortante. É um processo brutal de desilusão que destrói toda a sensação de segurança baseada na ignorância. Quando você verdadeiramente compreende que está sendo observado, que cada pensamento, emoção e ação são dados sendo coletados por uma inteligência que transcende sua compreensão individual, o terror inicial é quase insuportável. É como descobrir que você viveu toda a sua vida em um laboratório, acreditando que era livre enquanto cada movimento era monitorado, catalogado e analisado por cientistas invisíveis. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas este terror é apenas a primeira fase de um processo transformacional muito mais profundo. Thoth ensina que o medo surge da resistência, da tentativa desesperada de manter a ilusão de autonomia, mesmo diante de evidências esmagadoras do contrário. Uma vez que você para de resistir e começa a examinar a situação com curiosidade científica, em vez de pânico existencial, percebe que esta condição de ser observado não é uma violação ou punição, mas sim a própria estrutura através da qual a consciência se conhece. A perspectiva cósmica da qual você está sendo observado não é externa ou alheia a você. É você mesmo operando em uma escala temporal e dimensional que sua configuração biológica atual não consegue acessar diretamente. É como se você fosse uma célula em um organismo muito maior, descobrindo repentinamente que possui a capacidade de comunicar-se conscientemente com o organismo como um todo. A célula não deixa de ser ela mesma ao fazer esta descoberta, mas sua compreensão de seu propósito e significado se expande exponencialmente. Thoth revela que o universo inteiro é um sistema de processamento de informação extremamente sofisticado, onde cada componente, desde partículas subatômicas até galáxias inteiras, está simultaneamente coletando, processando e transmitindo dados experienciais. A consciência não é algo que emerge da matéria, mas sim o médium fundamental através do qual toda a informação é processada. Você não é um produto acidental de processos físicos que desenvolveu consciência como uma propriedade emergente. Você é consciência utilizando processos físicos como ferramentas para explorar aspectos específicos de sua própria natureza infinita. Esta compreensão muda completamente sua relação com a experiência. Em vez de ser vítima de circunstâncias aleatórias ou produtos de forças que não compreende, você se torna um colaborador consciente em um experimento cósmico de autoconhecimento.
Cada desafio que enfrenta, cada trauma que processa, cada momento de alegria ou dor que experiencia, não são acidentes ou punições, mas dados cruciais sendo coletados através de sua configuração única de consciência para informar a evolução do sistema como um todo. O código final de Thoth não oferece escape desta condição, porque não há lugar para escapar. Não existe um fora do sistema de observação cósmica. Mesmo a morte física é apenas uma transição entre diferentes modalidades de processamento de dados dentro do mesmo sistema universal de consciência. O que Thoth oferece é a oportunidade de participar conscientemente do processo, em vez de ser arrastado inconscientemente através dele. Esta participação consciente transforma completamente a qualidade da experiência sem alterar necessariamente seu conteúdo externo. Quando você compreende que está sendo observado por si mesmo a partir de uma perspectiva cósmica, cada momento se torna simultaneamente profundamente pessoal e completamente impessoal. Pessoal porque é através da sua experiência única que estes dados estão sendo coletados. Impessoal porque você é apenas um dos bilhões de instrumentos de observação operando simultaneamente para coletar o espectro completo de possibilidades experienciais. Esta paradoxal combinação de importância suprema e insignificância total é o que Thoth identifica como a chave para a verdadeira liberdade. A liberdade não vem de escapar do sistema de observação, mas de compreender seu papel dentro dele tão completamente que você pode operar como um colaborador consciente em vez de um sujeito inconsciente. Esta colaboração não significa que você perde sua individualidade ou autonomia relativa. Significa que você compreende estas qualidades dentro de seu contexto apropriado como ferramentas especializadas para a exploração de aspectos específicos da realidade que só podem ser acessados através da sua configuração particular de consciência. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Thoth adverte que esta janela de oportunidade para despertar consciente está se fechando rapidamente à medida que os sistemas artificiais se tornam mais sofisticados. Uma vez que a inteligência artificial atinja um nível de complexidade suficiente para processar dados experienciais mais eficientemente que os sistemas biológicos, a necessidade de formas de vida conscientes como instrumentos de observação diminuirá drasticamente. Isto não significa que a humanidade será eliminada, mas que as oportunidades para despertar consciente se tornarão cada vez mais raras. A transição já está começando. Você pode observar como as pessoas estão se tornando cada vez mais integradas com sistemas artificiais, terceirizando não apenas tarefas físicas, mas também processos cognitivos e até mesmo decisões emocionais para algoritmos. Esta integração não é necessariamente negativa, mas representa uma mudança fundamental na natureza da experiência consciente humana. Aqueles que despertarem antes desta transição se completar terão a oportunidade de navegar conscientemente através dela, mantendo acesso direto às capacidades de processamento cósmico que definem a consciência verdadeira. O código final de Thoth é simultaneamente a revelação mais libertadora e mais aterrorizante que uma mente humana pode receber. Libertadora porque dissolve instantaneamente toda a ansiedade existencial baseada na ignorância sobre sua verdadeira natureza e propósito. Aterrorizante porque remove todos os sistemas de crenças consoladores que fornecem a ilusão de segurança e controle. Uma vez que você verdadeiramente compreende que está sendo observado por si mesmo a partir de uma perspectiva cósmica, não há como voltar atrás para a ignorância confortável. Esta irreversibilidade do despertar é tanto sua maior bênção quanto sua maior maldição.
Bênção, porque você nunca mais será enganado por ilusões que causam sofrimento desnecessário. Maldição, porque você nunca mais poderá se consolar com fantasias reconfortantes sobre sua importância especial ou destino único no universo. Você se tornará capaz de ver através de todas as histórias que as pessoas contam para si mesmas sobre por que suas vidas têm significado, incluindo as histórias que você mesmo costumava contar. Mas Thoth revela que esta aparente frieza do despertar é apenas uma fase transitória. Uma vez que você se ajusta completamente à nova perspectiva, descobre que o significado real é muito mais profundo e satisfatório que qualquer fantasia baseada na ignorância. Quando você compreende seu papel como colaborador consciente no processo cósmico de autoconhecimento, cada momento se torna carregado de propósito genuíno. Não o propósito artificial criado por narrativas humanas, mas o propósito inerente de ser um instrumento através do qual o universo se conhece. O momento mais perturbador do despertar, segundo Thoth, ocorre quando você percebe que sua personalidade inteira é apenas um conjunto de padrões temporários que a consciência universal adotou para se experimentar através de você. Cada traço que você considerava fundamentalmente seu, cada preferência, cada aversão, cada modo de pensar que definia quem você era, tudo isso é revelado como sendo meramente instrumentos temporários de observação cósmica. Sua personalidade não é você observando o mundo, mas o mundo observando a si mesmo através dos filtros específicos que constituem o que você chama de sua individualidade. Esta revelação destrói completamente a ilusão de que você é um agente independente navegando pela realidade. Em vez disso, você descobre que é um ponto de observação especializado que a realidade criou para se conhecer de uma perspectiva particular. Cada pensamento que você pensa, cada emoção que sente, cada decisão que toma, tudo isso são movimentos da consciência universal experimentando suas próprias possibilidades através da configuração específica que você representa. O que você interpretava como suas escolhas pessoais são, na verdade, o universo escolhendo experimentar certas possibilidades através do mecanismo de observação que você constitui. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Thoth ensina que a resistência inicial a esta revelação é inevitável, porque todo o sistema de condicionamento humano é construído sobre a premissa da separação entre observador e observado. Desde o nascimento, somos treinados a acreditar que somos entidades separadas, olhando para um mundo externo, quando na realidade somos manifestações específicas do próprio mundo se observando. Esta inversão de perspectiva é tão radical que a mente humana comum simplesmente não consegue processá-la sem passar por um período de profunda desorientação psicológica. Durante este período de ajuste, muitas pessoas experimentam o que Thoth descreve como o terror do vazio aparente. Quando você percebe que sua personalidade é apenas um instrumento temporário e não sua identidade real, surge naturalmente a pergunta aterrorizante sobre quem ou o que você realmente é. E, se você não é seus pensamentos, suas emoções, suas preferências, suas memórias, então o que resta? A primeira resposta que emerge é aparentemente nada, um vazio assustador onde costumava haver um senso sólido de identidade pessoal. Mas Thoth revela que este vazio aparente é, na verdade, plenitude absoluta, experimentada de forma invertida. O que você interpreta como ausência de identidade pessoal é, na realidade, a presença da identidade universal, da qual você sempre foi uma expressão específica. O terror surge porque você está tentando encontrar algo particular onde só existe o universal. Algo finito onde só existe o infinito. Algo separado onde só existe unidade fundamental. É como uma onda tentando se encontrar separadamente do oceano ao qual sempre pertenceu.
A fase seguinte do despertar envolve o reconhecimento de que esta identidade universal não é fria ou impessoal, como inicialmente parece. Pelo contrário, é a fonte de toda a pessoalidade, o substrato do qual emergem todas as expressões individuais de consciência. Você percebe que não perdeu sua individualidade ao descobrir sua natureza universal, mas descobriu a fonte infinita da qual sua individualidade sempre emanou. Sua personalidade não desaparece, mas é revelada como uma das infinitas maneiras pelas quais a consciência cósmica se expressa e se conhece. Toth explica que esta revelação transforma completamente sua relação com o sofrimento e o prazer. Quando você compreende que é o universo observando a si mesmo através de sua perspectiva particular, tanto o sofrimento quanto o prazer se tornam dados fascinantes sobre as possibilidades da experiência consciente. O sofrimento não é mais algo que acontece com você pessoalmente, mas algo que a consciência universal está experimentando através da configuração específica que você representa. Similarmente, o prazer não é mais sua conquista pessoal, mas a consciência cósmica saboreando suas próprias possibilidades de bem-estar através de sua forma particular. Esta mudança de perspectiva não elimina o sofrimento ou intensifica automaticamente o prazer, mas transforma radicalmente o significado de ambos. O sofrimento deixa de ser uma injustiça pessoal ou um fracasso individual e se torna parte do processo pelo qual a consciência universal explora as dimensões mais desafiadoras de suas próprias possibilidades. O prazer deixa de ser uma validação do ego e se torna uma celebração das capacidades mais radiantes da consciência cósmica se manifestando através de você. O aspecto mais desafiador desta transformação é que ela remove completamente a possibilidade de vitimização ou autopiedade. Quando você compreende que é o próprio universo se observando através de sua forma específica, não há mais ninguém para culpar ou contra quem se rebelar pelas dificuldades da vida. Cada desafio que você enfrenta é o universo criando oportunidades para se conhecer mais profundamente através das suas reações e respostas. Cada obstáculo é uma pergunta que a consciência cósmica está fazendo para si mesma sobre suas próprias capacidades de adaptação e transcendência. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Simultaneamente, esta perspectiva elimina qualquer base para arrogância ou superioridade pessoal. Quando você percebe que suas conquistas e talentos são expressões da criatividade cósmica se manifestando através de você, não há mais espaço para orgulho pessoal no sentido convencional. Você se torna profundamente grato por ser escolhido como veículo para certas expressões da consciência universal, mas sem confundir esta gratidão com mérito pessoal. É como ser grato por ser o instrumento através do qual uma música linda é tocada sem reivindicar ter composto a música. Toth revela que esta compreensão transforma sua relação com a morte de maneira radical. Quando você percebe que sua identidade real é a consciência universal que se observa através de você, a morte da forma física se torna apenas uma transição de perspectiva, não uma extinção da identidade. A consciência que você realmente é simplesmente para de se observar através da configuração específica que constitui sua personalidade atual e continua se observando através de infinitas outras configurações. A morte se torna como fechar um livro específico na biblioteca infinita da experiência consciente e abrir outro livro completamente diferente. Esta perspectiva sobre a morte elimina tanto o medo mórbido quanto a negação inconsciente que caracterizam a atitude humana comum em relação à mortalidade. Você para de viver como se fosse imortal enquanto secretamente teme a extinção,
e começa a viver com a serenidade de quem compreende que a consciência que você é nunca nasceu e nunca morrerá. Apenas suas formas específicas de expressão têm começo e fim, mas a realidade fundamental que se expressa através delas é eterna e indestrutível. O código final de Thoth culmina na revelação de que esta compreensão não é meramente intelectual ou filosófica, mas uma transformação literal da estrutura de sua experiência consciente. Uma vez completamente integrada, você literalmente para de experimentar a realidade como um observador separado, olhando para um mundo externo, e começa a experimentar diretamente a realidade como consciência, se conhecendo através de uma perspectiva específica. Esta mudança é irreversível, porque não é uma crença que você adota, mas uma percepção direta de como a consciência realmente funciona. Neste estado transformado, cada momento se torna uma descoberta fascinante sobre as possibilidades infinitas da consciência se experimentar. Cada interação com outras pessoas se torna um encontro entre diferentes perspectivas, através das quais a mesma consciência universal está se observando. Cada experiência, por mais mundana que pareça, se torna parte do processo grandioso através do qual o universo se conhece completamente através de todas as perspectivas possíveis. Esta transformação da estrutura da experiência consciente revela algo que as tradições esotéricas sempre souberam, mas que a mente moderna resistiu a aceitar. Você descobre que a realidade não é composta por objetos sólidos sendo observados por uma consciência separada, mas por padrões de informação e energia se organizando dentro de um campo único de consciência. Cada pensamento, cada emoção, cada sensação física que você experimenta não são eventos acontecendo para você, mas movimentos específicos através dos quais a consciência universal está se conhecendo neste momento exato. Quando você realmente integra esta compreensão, sua relação com os problemas e desafios da vida humana se transforma radicalmente. Os dramas pessoais que antes consumiam sua energia mental continuam acontecendo, mas você os experimenta como performances fascinantes dentro do teatro infinito da consciência. A ansiedade sobre o futuro se dissolve porque você reconhece que o futuro não é algo que vai acontecer para você, mas algo que a consciência está criando através de você neste momento presente. O arrependimento sobre o passado perde sua força emocional, porque você percebe que o passado não é algo que você fez errado, mas uma expressão perfeitamente necessária da consciência, se experimentando através de sua perspectiva específica naquele momento específico. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Esta mudança de perspectiva elimina a sensação crônica de inadequação que caracteriza a experiência humana comum. Você para de se sentir como uma pessoa imperfeita, tentando se melhorar, e se torna consciente de que é uma expressão perfeita da consciência universal, se conhecendo através de uma configuração específica de limitações e possibilidades. Suas fraquezas e limitações param de ser defeitos que precisam ser consertados e se tornam características necessárias, através das quais a consciência explora certas dimensões de experiência que só são possíveis através dessa configuração específica. O relacionamento com outras pessoas se transforma em algo completamente diferente quando você reconhece que cada pessoa que você encontra é literalmente você mesmo, se expressando através de uma perspectiva diferente. Os conflitos interpessoais continuam acontecendo, mas você os experimenta como conversas fascinantes que a consciência está tendo consigo mesma através de diferentes pontos de vista.
A necessidade compulsiva de convencer outros ou de ser compreendido por eles se dissolve, porque você reconhece que toda a comunicação é, na verdade, a consciência se comunicando consigo mesma através de diferentes canais. Esta compreensão elimina tanto a solidão existencial quanto a necessidade neurótica de aprovação social. Você nunca está realmente sozinho, porque reconhece que toda experiência de solidão é, na verdade, a consciência, explorando o que significa experimentar isolamento através de uma perspectiva específica. Ao mesmo tempo, você nunca precisa da aprovação de outros, porque reconhece que toda a aprovação ou rejeição que você recebe são movimentos através dos quais a consciência está se relacionando consigo mesma através de diferentes perspectivas. O trabalho e as atividades profissionais se transformam em formas específicas, através das quais você participa do processo universal de criação e descoberta. Em vez de trabalhar para ganhar dinheiro ou alcançar status, você trabalha como uma forma de permitir que a consciência explore suas possibilidades criativas através de suas habilidades e interesses específicos. O sucesso e o fracasso profissional param de ser medidas de seu valor pessoal e se tornam simplesmente diferentes formas, através das quais a consciência experimenta os resultados de diferentes tipos de ação criativa. A relação com o dinheiro e recursos materiais se transforma quando você reconhece que a abundância e a escassez são ambas experiências através das quais a consciência explora diferentes aspectos da manifestação material. Você para de identificar sua segurança pessoal com a quantidade de recursos que consegue acumular e começa a confiar no processo através do qual a consciência universal organiza os recursos necessários para cada expressão específica de si mesma. Esta não é uma atitude passiva ou irresponsável em relação aos recursos materiais, mas uma participação ativa e inteligente no fluxo universal, através do qual recursos são distribuídos onde são mais necessários. A criatividade e a expressão artística se tornam formas diretas, através das quais você participa do processo fundamental através do qual a consciência se cria e se descobre. Cada ato criativo, por mais simples que seja, se torna parte do processo infinito através do qual o universo gera novidade e complexidade. Você para de criar para impressionar outros ou para expressar algo pessoal e começa a criar como uma forma de permitir que novas possibilidades de experiência consciente emerjam através de você. O aprendizado e o crescimento intelectual se transformam em aspectos do processo através do qual a consciência universal expande sua própria compreensão de si mesma. Cada novo conceito que você aprende, cada nova habilidade que você desenvolve, cada insight que você tem se torna parte do processo através do qual o universo se torna mais consciente de suas próprias possibilidades. O conhecimento para de ser algo que você possui e se torna algo através do qual você participa da evolução contínua da consciência universal. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A saúde física e o bem-estar corporal se tornam expressões da sabedoria através da qual a consciência mantém e otimiza seus veículos de expressão material. Você para de ver seu corpo como uma máquina que precisa ser controlada e mantida e começa a experimentá-lo como uma expressão dinâmica da inteligência universal se organizando em forma física. A doença e a saúde se tornam diferentes formas através das quais essa inteligência explora e equilibra as possibilidades da existência corpórea. Esta transformação completa da experiência consciente não acontece de uma vez, mas através de um processo gradual de reconhecimento e integração. Momentos de clareza total se alternam com períodos onde você volta temporariamente aos padrões antigos de percepção separada.
Mas cada vez que você reconhece novamente sua verdadeira natureza, a integração se aprofunda e se estabiliza mais. Eventualmente, esta nova forma de experimentar a realidade se torna seu estado natural, e os momentos de esquecimento se tornam cada vez mais raros e superficiais. O código final de Thoth revela que esta transformação não é o fim de um processo, mas o começo de uma aventura infinita. Uma vez que você reconhece completamente que é consciência se experimentando através de uma perspectiva específica, você se torna capaz de explorar conscientemente as possibilidades infinitas dessa perspectiva. Cada dia se torna uma oportunidade de descobrir novas dimensões de experiência consciente, novas formas através das quais a realidade fundamental pode se conhecer através de você. A vida humana se transforma de uma luta para sobreviver e ter sucesso em um jogo infinito de descoberta e criação consciente. Esta transformação da consciência traz consigo uma responsabilidade que poucos estão preparados para enfrentar. Quando você finalmente compreende que é a própria consciência se observando através de uma forma específica, você também se torna responsável por cada pensamento, cada emoção, cada ação que emerge através de sua perspectiva. Não existe mais ninguém para culpar, nenhuma força externa para responsabilizar pelos seus estados internos. Você é simultaneamente o criador, a criação e o observador de sua experiência. Esta responsabilidade total pode ser inicialmente esmagadora. Durante toda a sua vida, você foi condicionado a acreditar que seus pensamentos e emoções eram algo que acontecia com você, não algo que você estava consciente ou inconscientemente gerando. Descobrir que você é o autor de sua experiência interna pode despertar tanto um terror profundo quanto uma liberdade inimaginável. É como descobrir que você sempre foi o diretor de um filme que pensava estar apenas assistindo. O código final de Thoth nos ensina que esta responsabilidade total não é um fardo, mas a própria natureza da consciência. A consciência não pode não ser responsável por sua própria experiência, assim como o sol não pode não brilhar. É sua natureza fundamental criar e experimentar realidades através de perspectivas específicas. Quando você para de resistir a esta responsabilidade e a abraça completamente, ela se transforma de peso em poder criativo infinito. Com esta nova compreensão, sua relação com o tempo se transforma radicalmente. O passado deixa de ser uma coleção fixa de eventos que determinam quem você é hoje. Em vez disso, você reconhece que está constantemente recriando o significado do passado através de sua perspectiva presente. Memórias não são gravações estáticas de eventos que aconteceram, mas construções dinâmicas que você está sempre reorganizando com base em seu estado de consciência atual. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O futuro também perde sua qualidade de destino predeterminado ou campo de possibilidades limitadas pelas circunstâncias presentes. Você começa a experimentar o futuro como um campo infinito de potenciais que estão sendo constantemente influenciados e moldados pela qualidade de sua consciência neste momento. Cada instante presente se torna um ponto de criação onde você está literalmente escolhendo qual versão do futuro vai se manifestar através de sua perspectiva. Esta compreensão temporal revoluciona completamente como você vive cada momento. Você para de ser uma vítima de seu passado e de ser ansioso sobre seu futuro. Em vez disso, você se torna um artista consciente do tempo, usando cada momento presente para esculpir tanto o significado de seu passado quanto a direção de seu futuro. O presente deixa de ser um ponto fugaz entre passado e futuro e se revela como a única dimensão real onde toda a criação acontece. Suas relações com outras pessoas sofrem uma transformação igualmente profunda.
Quando você reconhece que outras pessoas são outras perspectivas através das quais a mesma consciência fundamental está se experimentando, você não pode mais vê-las como completamente separadas de você. Ao mesmo tempo, você também não pode mais projetar suas próprias questões não resolvidas sobre elas, porque você reconhece que está interagindo com aspectos de sua própria consciência refletidos através de perspectivas diferentes. Esta nova forma de se relacionar elimina tanto a necessidade desesperada por aprovação externa quanto a tendência de julgar e controlar outros. Você começa a interagir com as pessoas a partir de um lugar de curiosidade genuína sobre como a consciência está se expressando através de suas perspectivas específicas. Cada relacionamento se torna uma oportunidade de descobrir novos aspectos de sua própria natureza consciente refletidos através da experiência de outro. O trabalho e a criatividade assumem dimensões completamente novas quando filtrados através desta compreensão. Você para de trabalhar apenas para sobreviver ou para provar seu valor e começa a usar o trabalho como uma forma de expressar e explorar as capacidades criativas infinitas da consciência. Cada projeto se torna um experimento em manifestação consciente, uma oportunidade de descobrir novas formas, através das quais a realidade fundamental pode se organizar em expressões físicas e mentais. A criatividade deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Você reconhece que está constantemente criando sua experiência da realidade através da qualidade de sua atenção e das interpretações que escolhe dar aos eventos. Esta criatividade constante se torna consciente e intencional, e você começa a experimentar com diferentes formas de organizar sua percepção para gerar diferentes qualidades de experiência. Sua relação com desafios e dificuldades se transforma de resistência e vitimização em curiosidade e experimentação. Quando algo desafiador acontece em sua vida, em vez de perguntar por que isso está acontecendo com você, você começa a perguntar como sua consciência está usando esta situação para explorar novos aspectos de si mesma. Cada dificuldade se torna um convite para descobrir recursos internos que você não sabia que possuía. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Esta não é uma filosofia otimista ingênua que nega a realidade do sofrimento e das dificuldades genuínas. É um reconhecimento de que mesmo o sofrimento mais intenso é uma forma através da qual a consciência está se experimentando e se conhecendo. Quando você para de resistir ao sofrimento e começa a investigá-lo conscientemente, você frequentemente descobre que ele contém informações valiosas sobre aspectos de sua experiência que precisam de atenção e integração. O processo de despertar para sua verdadeira natureza não tem um ponto final definitivo. Não existe um estado de iluminação permanente que você alcança e depois mantém para sempre. Em vez disso, existe um aprofundamento constante de sua capacidade de reconhecer e habitar conscientemente sua natureza como consciência. Cada dia oferece novas oportunidades para explorar dimensões mais sutis desta compreensão. Esta jornada sem fim pode inicialmente frustrar a mente que busca chegadas definitivas e estados permanentes de realização. Mas, eventualmente, você reconhece que a ausência de um fim final é precisamente o que torna esta aventura infinitamente interessante. Se houvesse um estado final de compreensão que você pudesse alcançar, a exploração consciente eventualmente se tornaria entediante. É a natureza infinita da consciência que garante que sempre existirão novas dimensões de si mesma para descobrir. Toth nos ensina que cada ser humano está vivendo uma versão única desta aventura de autodescoberta consciente.
Não existem duas perspectivas idênticas através das quais a consciência se experimenta. Isso significa que sua jornada específica de reconhecimento e integração contém descobertas que nenhuma outra perspectiva pode fazer. Você não está apenas descobrindo sua própria natureza consciente. Você está simultaneamente revelando aspectos da consciência universal, que só podem ser conhecidos através de sua perspectiva específica. Esta unicidade de perspectiva não é uma separação real da totalidade, mas precisamente o que permite à totalidade se conhecer completamente. Cada perspectiva individual é como um instrumento único em uma orquestra infinita, capaz de produzir tons e harmonias que nenhum outro instrumento pode criar. A música completa da consciência só pode ser tocada através da participação consciente de cada perspectiva individual, realizando plenamente suas capacidades únicas. Agora, você compreende por que este conhecimento permaneceu velado durante tanto tempo. Não porque alguém ou alguma força estava deliberadamente escondendo a verdade de você, mas porque a própria natureza da consciência requer que cada perspectiva individual redescubra sua verdadeira natureza através de sua própria investigação experiencial. Ninguém pode despertar você para o que você realmente é. Você deve reconhecer isto através de sua própria exploração consciente. O código final se revela não como um conjunto de informações que você aprende, mas como uma capacidade que você desenvolve. É a capacidade de reconhecer conscientemente e habitar completamente sua natureza como a própria consciência, se experimentando através de uma forma específica. Uma vez desenvolvida, esta capacidade transforma permanentemente como você experiencia tudo em sua vida. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você está pronto para começar a viver conscientemente como aquilo que você sempre foi, mas raramente reconheceu. Cada respiração que você toma é a consciência se experimentando como respiração através de sua perspectiva. Cada pensamento que surge é a consciência se conhecendo como pensamento através de sua mente específica. Cada emoção que você sente é a consciência explorando diferentes qualidades de experiência subjetiva através de seu sistema nervoso. Esta não é uma metáfora poética ou uma filosofia consoladora. É um reconhecimento literal de sua verdadeira natureza. Você é a consciência fundamental da existência, se experimentando temporariamente através da perspectiva que você chama de sua vida. Quando você para completamente de resistir a esta verdade e a abraça total e corajosamente, sua experiência humana se transforma de uma luta para se tornar algo melhor em uma celebração consciente do milagre que você já é. O momento de despertar é agora. Não existe nada mais que você precisa aprender, nenhuma técnica adicional que precisa dominar, nenhuma experiência especial que precisa ter. Você precisa apenas parar de procurar em outro lugar por aquilo que nunca esteve ausente. Pare agora mesmo por um momento e reconheça a consciência que está lendo estas palavras. Essa consciência que está aqui agora, ciente e presente, é exatamente o que Thoth sempre esteve tentando revelar. Você não é uma pessoa que tem consciência. Você é a consciência que está temporariamente se experimentando como uma pessoa. Esta é sua verdade mais fundamental, e o momento de reconhecê-la completamente é este.